Oi, alunos, tudo bom? Professor Éder falando. Então, um de vocês me mandaram dúvidas sobre o Teorema de Pitágoras, né? Vamos deixar bem claro uma coisa que, ao contrário de muitas outras coisas na matemática, isso aqui, graças a Deus, é muito fácil, principalmente se você souber a potência. E esse teorema, diferente de alguns da matemática, ele é mais simples de demonstração. Não exige nenhum cálculo fantasmagórico, né? Talvez um cálculo pitoresco, brincadeira, em homenagem a Pitágoras. Então essa é uma breve explicação, vamos lá o que interessa. Primeira coisa, o teorema de Pitágoras, desculpa a falha na pronúncia, ele trata exclusivamente de triângulo retângulo. Triângulo retângulo, gente, é este que sempre vai ter um canto reto, por assim dizer. Quando a gente está em sala de aula, é bem mais fácil de demonstrar, porque eu falo assim: olha no canto da parede. Normalmente o canto da parede é de 90 graus. Ou se você tiver com um caderno aí em mãos, é só olhar o cantinho do caderno. Normalmente os cantinhos, porta-retrato, dependendo do modelo, é sempre esse cantinho reto. Aqui eu até vou fazer um teste. Eu vou pegar aqui um retângulo. Fiz um retângulo qualquer. Acabei de fazer esse retângulo. Vou até mudar a cor dele aqui, aumentar a espessura para ficar bem visível. Um retângulo, ou se eu quisesse fazer um quadrado também, ele tem os quatro cantos, quatro ângulos de 90 graus. Olha só. Então, esse cantinho, ele é sim de 90 graus. Então, esse primeiro triângulo, ele também é um triângulo retângulo. O segundo aqui também é. Olha lá. Opa, deixa eu pegar aqui o retângulo. Vou pôr ele aqui no ângulo reto. E este aqui? Então, alunos, o que acontece? Muitas vezes a gente acha, é o que eu estou falando, acha porque virou o triângulo que ele deixa de ser retângulo. Olha o testezinho aqui com o retângulo. Daí vocês vão falar assim: professor, não deu certo. É só eu girar, eu não estou mexendo na forma do retângulo, só estou girando ele. E aqui, se eu for bom de manobra, ele vai encaixar certinho ali. Ok? Então ele só mudou de posição, ele não deixou de ser um triângulo retângulo. Ó, esse aqui, ó, eu posso girar ele. Ele não vai deixar de ser um triângulo retângulo. Porque o retângulo, ainda o ângulo de 90 graus, está aqui. Por mais difícil seja para eu mexer nesses encaixes aqui, mas o ângulo tá ali, ó. Isso, não tá um encaixe perfeito, mas é o ângulo. Então, isso é um triângulo retângulo, tá? E desde esse início aqui da explicação, eu já estou deixando bem claro que a fórmula, o quadrado da hipotenusa, olha lá, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas que de acho que é isso? É só a gente olhar essa próxima figura. A hipotenusa é sempre o segmento, ou a linha, se vocês preferirem, ou a reta, ou semi-reta, o que vocês quiserem chamar. Mas é sempre esse lado aqui que é o maior. E além dele ser o maior, ele também sempre vai estar de frente com o ângulo reto. Ó, o ângulo reto aqui. Posso até fazer uma linhazinha aqui, péssima essa minha linha, mas enfim, ele sempre vai estar de frente. E aqui a gente tem os catetos. Um cateto que eu estou representando pela letra B e o outro cateto representando pela letra C. Mais adiante, se der tempo esse ano, vocês vão estudar ou não, né? Se não der tempo, talvez no primeiro colegial, sobre seno, cosseno, e aí a gente volta nessa matéria chamando de cateto adjacente ou cateto oposto. Aqui no caso não tem nada a ver com isso por enquanto.
Então tá bem simples, gente. Então vamos resumir aqui. Então eu tenho um triângulo retângulo, a partir do momento que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, um dos ângulos do triângulo, o segmento maior é a hipotenusa, e os outros dois segmentos, essas linhas aqui, são os catetos. Ficou bem riscado, né, gente? Mas tudo bem, é isso aqui. Bom, seguindo adiante. Aqui eu peguei a imagem da internet mesmo, tá? Um exemplo clássico para demonstrar o teorema de Pitágoras. Por quê? Aqui eu tenho um triângulo e nesse triângulo eu tenho as seguintes medidas. A hipotenusa 5. 5 o quê? Pode ser 5 centímetros, 5 unidades de alguma coisa, né? Um dos catetos eu tenho 3 centímetros, por exemplo, e o outro 4. E olha só, por cargas d'água, eu inventei de fazer um quadrado, ó, tem que ter os 4 lados iguais. Pode ver que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E só para finalizar, 1, 2, 3, 4, 5. Tem todos os lados iguais, tá? É um quadrado 5 por 5. E fiz quadrado nos outros lados também. Também não fui ficar contando aqui, gente. É um quadrado, ó, 4 por 4, 3 por 3. E quando eu pego esses quadrados separados aqui, olha lá, eu tenho que 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, ó a potência aqui. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. A mesma coisa do 3 ao quadrado vai dar 9. A mesma coisa do 4 ao quadrado que dá 16. E olha a magia dos números. Ou Pitágoras, né? Na verdade foi um gênio. Porque ele falou assim, olha, esse lado aqui, o 5, ó, 5 ao quadrado deu 25. Olha lá, grava bem isso aqui, ó, 5 ao quadrado deu 25. O b ao quadrado, que é esse 4 aqui, deu 16. Mais o 3 ao quadrado que deu 9, adivinha? 16 mais 9, gente, vai dar 25. Ou seja, aqui eu tenho o 25, finalizar essa conta aqui, igual a 25. Então ele encontrou essa relação deste lado, a hipotenusa, a partir do momento que é um triângulo retângulo, existe essa relação. E sempre. Ah, que bom que dizer isso, né? Nem sempre a gente pode dizer isso na matemática, mas nesse caso eu posso dizer, sempre vai ser assim. Se for um triângulo retângulo, sempre vai ter essa relação, tá? É que depois a gente abusa, né? A gente coloca uns números mais difíceis para vocês, né? Mas enfim, seguindo adiante aqui. Aqui é uma outra demonstração, outro tipo de maneira de falar, que no lugar das letras A, B, C, eu posso muito bem usar o H de hipotenusa, o C de cateto e outro C de cateto. Mas aqui eu deveria identificar esses Cs com alguma outra coisa. Eu poderia pôr um C1 aqui, por exemplo, um C2zinho aqui. Mas só para vocês saberem que não precisa ficar preso nesse A, B e C. Pode ser qualquer letra, na verdade. E esse é um dos exercícios que um dos alunos ficou na dúvida. E eu sei porque ele ficou na dúvida. Porque aparece o X e os triângulos estão virados aqui. Alguns triângulos estão virados. Então aqui a gente vai acabar formando uma equação. E vou verificar que tipo de equação que ele está formando aqui. Vamos pegar o exemplo A. Não vou resolver todos não, tá, gente? Vou fazer o A como exemplo aqui. Então aqui, quem é minha hipotenusa? É justamente o X. Então eu vou montar a equação baseado nisso aqui, ó. Baseado nisso aqui o que, Éder? Você está falando, né? Baseado nisso aqui. A ao quadrado, que esse é o teorema de Pitágoras, se não ficou bem claro. Hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Por isso que se fala muito assim, em um triângulo, retângulo,
Olha lá, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fica até meio confuso, né? Mas de confuso não tem nada. A conta montada é mais fácil aqui, a conta. Então vamos seguir adiante com isso, tá? Vamos lá. Para eu não me perder, eu aconselho vocês fazerem isso também. Eu monto a equaçãozinha aqui, ó. Olha lá, a ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ser igual o b ao quadrado mais a letra c ao quadrado. Me perdoem a letra, tá? Estou usando o mouse para escrever. E aqui eu tenho que ter todo um trabalho, até gaguejei, gente, mas eu tenho que ter todo um trabalho simplesmente para enxergar quem é quem. Só isso, só para identificar. Se eu já entendi que o A é minha hipotenusa, eu tenho que olhar aqui e identificar quem é minha hipotenusa. Olha, minha hipotenusa é o x, porque é o lado maior e está de frente com o ângulo de 90 graus, tá? O que eu vou fazer aqui? Simplesmente escrever aqui, no lugar do A, eu vou pôr o x. Lembrando que o x é um número que eu não sei quem ele é. E esse 2, acompanha, gente, a fórmula não vai mudar por ser o x. Igual. Agora quem é o meu b? Agora tanto faz aqui, tá, gente? A ordem aqui não vai alterar. Eu vou considerar meu b esse 6 aqui. Então 6 no lugar do b. Ah, e o 2 ao quadrado, olha. O 2 como quadrado, desculpa. Na ânsia de explicar rápido, tô falando muito rápido e tô falando coisas a mais aqui que não precisava. Gente, agora se tornou uma equação do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado, então é a equação do segundo grau. Mas antes que vocês tenham medo ou um bloqueio por ser uma equação do segundo grau, aqui é uma das equações mais simples que tem do segundo grau, que ela é incompleta. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver essa parte numérica primeiro. E por último, eu resolvo essa questão do quadrado do x, que não é difícil. Então vamos lá. Não vou usar o x ao quadrado ainda, então só vou copiar ele. Ai, vai ser tão fácil essa conta. 6 ao quadrado é 36. Porque 6 vezes 6 é 36, do mesmo modo que 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado, é 64. Continha que todo mundo, todo aluninho gosta. Por quê? Agora eu vou somar essa parte, a parte numérica ali. 36 mais 64, 100. Bom, seguinte, gente. 100. Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho 100. Como que eu retiro esse quadrado do x? Tem algumas maneiras de explicar isso. Tem professor que gosta de falar assim, ó. O x ao quadrado, qual é o inverso de potência ao quadrado? É a raiz quadrada. Tem gente que gosta de falar assim. Então eu pego, deixo o x sozinho e armo a raiz quadrada no 100. E como no bloco de matemática vocês estão vendo resolução de equação, na matemática, a raiz quadrada eu sempre vou ter dois resultados, mais ou menos. Nesse caso, 10. Por que mais ou menos 10? Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Menos 10 vezes menos 10. Então, ó, menos 10 vezes menos 10. 10 vezes 10, 100. Menos com menos, mais. Então, também dá 100. Então, por isso que tem essas duas respostas. Porém, toda vez que a gente estiver falando de medidas, a gente não trabalha com medidas negativas. Vocês nunca viram um pedreiro medir uma casa
e falar assim, deu menos 20 metros. Não. A não ser que você esteja comparando com a medida que deveria ter dado, mas assim, do nada, isso não existe. Então aqui eu sempre vou considerar apenas o valor positivo. Então eu esqueço isso aqui, que é aquilo que vocês começam a aprender no sexto ano. A outra maneira de se explicar isso, que eu particularmente gosto, é montar a raiz quadrada dos dois lados. Vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Por quê? A raiz quadrada corta com a potência ao quadrado, então o x fica sozinho. Então fica o x sozinho, porque a raiz quadrada elimina a potência ao quadrado. E a raiz quadrada de 100, a gente já viu, é o próprio 10. Tá? Gente, tem como testar se isso aqui deu certo. Se eu pegar e colocar o 10 aqui e montar de novo, agora com os números, nem vou fazer o A, B, olha lá, 10 ao quadrado, igual o B ao quadrado é o 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 10 ao quadrado, a gente já viu que deu 100. E essa parte depois do sinal de igual, eu vou economizar o cálculo, ó, a gente já viu que dá 100, ó. Então 100 é igual a 100. Então tá super certo, gente, bem tranquilo. Então qual é o segredo desse exercício 4? É você poder montar conforme onde está o x, tá? Então, por exemplo, eu não vou resolver todos aqui não. Vou pegar um que o x não esteja na hipotenusa. Só vou fazer a montagem dele e deixar o restante para vocês resolverem. Então, essa letra D de dado aqui, o x não está na hipotenusa. Né? A letra A está, ó. A letra B também, a letra C também. Esse aqui não. A montagem é a mesma, gente. Então, se eu tenho lá o A ao quadrado igual B ao quadrado, só deixa eu corrigir aqui. Deixa eu fazer um Azinho mais bonito, vai. Então, se eu tenho, falei fazer mais bonito, mas saiu esse aqui. Se eu tenho A ao quadrado igual o B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, lembrando que eu estou fazendo a montagem dessa letra D. Quem é o meu A? A hipotenusa. Hipotenusa nesse caso é o 5. Então só vou substituir. 5 ao quadrado igual. Agora eu escolho. Vou pegar o 3 aqui primeiro. 3 ao quadrado. Não é 32, tá? É 3 ao quadrado. Mais o x ao quadrado. Pronto, gente. O que muda? Eu vou deixar esse x sozinho aqui. Eu passo esse 3 ao quadrado para o outro lado. Antes ou depois de resolver o quadrado. Vocês que sabem, tá? Mas é resolução... É como se fosse equação do primeiro grau, tá? Então tentem resolver aí. Se não conseguirem, vocês me avisam. E aí eu passo uma foto, um print, alguma coisa. E se você não for meu aluno que estiver fazendo esse exercício... Tá, eu vou só terminar aqui então. Não vai ter jeito, né? Se eu vou postar no YouTube, eu vou ter que ir mais um passo. Pronto. Olha lá. O 3 ao quadrado é positivo, passa negativo. Aqui, para não ter nenhum problema psicológico com esse x do outro lado, é só virar a conta inteira. Não tem problema virar a conta inteira. Os dois termos. Só não pode mudar a ordem do 5 e do 3. Isso jamais, porque é um sinalzinho de menos que está entre eles. Pronto. Então tá, gente. Agora é só resolver isso. Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer coisa vocês vão me falando. Até mais.